Quem se junta a mim, ao Francisco Ayala e ao Charles Gavan para falar da Fórmula 1 é o Rafael Lopes. Fomos para o intervalo num clima de desfile de moda na NFL, né? Exatamente. E estamos também na F1 Fashion Week, Rafa? Exatamente. Bom dia, Barreto, Aiello, Gavan, aos amigos da redação Sport TV. Essas semanas que a gente tem no início do ano, né? A gente tem até a arte aí com o calendário dos lançamentos da Fórmula 1. É mais ou menos uma Fórmula 1 Fashion Week, por quê? Porque em termos técnicos a gente não consegue ver muita coisa, ainda mais num ano que tem a maior mudança técnica num regulamento na história da Fórmula 1. Tá aí o calendário, a gente já teve Red Bull, Racing Bulls, Haas, Audi, a equipe do Gabriel Bortoleto, Mercedes, hoje a gente teve Ferrari e Alpine, inclusive a gente já tem as imagens aí do novo carro da Ferrari, o SF26, lançado hoje pela manhã, uma apresentação virtual que a Ferrari fez pela internet, mas esse carro já foi para a pista, andou na pista particular de Fiorano, lá na Itália. A Ferrari tem uma pista ali de 3 km aproximadamente e andou 15 km, metade com Hamilton, metade com Charles Leclerc, os seus dois pilotos. A gente pode falar da pintura. A pintura está bem bonita, lembra aqueles carros do Niki Lauda dos anos 70, uma pintura que remete ao clássico, mas a gente vai ver esse desempenho desse carro na pista. A gente já sabe que já tem as equipes já estão explorando ali uma zona cinzenta do regulamento, além daquela questão do motor que a gente já falou, da taxa de compressão, também na questão de pressão aerodinâmica, um orifício no difusor, que é a parte traseira do assoalho do carro, para gerar mais pressão aerodinâmica e compensar a perda que teve em relação ao ano passado. Nessa época do ano a gente só sabe qual carro é mais bonito que o outro, é isso? Exatamente. Qual que vai render mais e tal, só quando começarem os testes. A gente vai ter semana que vem a Shakedown Week, né, que é uma semana fechada de testes em Barcelona. Lá a gente vai ter alguma ideia de como as equipes estão andando. Eu sou torcedor meio raiz, eu confesso, e eles abriram mão do carro ser todo vermelho, que era um clássico da Ferrari, né? Você é torcedor raiz da Ferrari. Estou falando da Ferrari. Aí tá na branca com aqueles detalhes em branco e azul? Tá me lembrando a McLaren, na verdade. Não é só você não, né? Já tem gente reagindo assim, né, Rafa? O Senna, o carro do Senna, né? Ela lembra assim, a gente está vendo de novo as imagens, lembra um pouco assim aquela McLaren clássica do Senna, MP4/4, lá de 1988, 90 e 91 dos títulos dela, mas também tem um pouco de raiz da Ferrari, porque é aquilo que eu falo, nos anos 70 eles usaram muito o branco nos carros, principalmente do Lauda, do George Scheckter, que foi campeão em 1979. É uma volta às raízes da Ferrari, mas sim, o carro clássico da Ferrari é o carro vermelho. Mas a gente já tem inclusive o Hamilton falando sobre essas mudanças do regulamento. Vamos ouvir. I think as drivers, we adapt. That's what we do. So I don't see it being it's going to be a massive challenge this year for sure, for every driver to adapt to particularly the power unit. I think the aero side of things, I'm not seeing that to be massively different in the sense that, okay, our front wing drops away, we have a lot less drag down the straights, so we'll be much quicker. It's going to be interesting to see how that works when you're potentially overtaking, but we've had DRS for many years, and so I think that it's an evolution of that. The power unit, however, is a lot different. Tá aí o Hamilton falando um pouquinho sobre as mudanças aerodinâmicas do carro. O carro passa a ter asa móvel na frente e também atrás, né? Antigamente era só atrás e você só podia acionar quando estava a 1 segundo do carro da frente. Nesse ano não, se aciona nas curvas em modo com mais pressão aerodinâmica, com as asas em pé, e a asa se abre nas retas justamente para compensar essa questão do motor, que ele também falou ali, que é a maior mudança do motor, né? 50% da parte híbrida, 50% do motor a combustão, uma tentativa de ser zero carbono, né, no futuro próximo da Fórmula 1. Agora, Rafa, quando ele fala da adaptação, da necessidade da adaptação, isso é o quê? É rápido, é instantâneo? Ou vai demandar um tempo, precisa ainda de algumas competições, de alguns GPs? Como é que é essa adaptação? Eu acho que vai demorar esse ano porque muda a forma como os pilotos vão ter que lidar com a corrida. É uma corrida muito mais de cabeça do que de braço nesse ano. Vai ter a questão que eu falei, da potência híbrida, né? Tem uma regra, inclusive, que a FIA fez para o mapeamento de motor para que a potência híbrida, que ela entregue de uma vez só, né? Ela comece, quando a bateria começa a descarregar, não descarregue de uma vez para o carro perder velocidade muito bruscamente. Ele vai começar a perder velocidade a partir de 290 km por hora, e aí vai ser uma coisa mais suave para o piloto. Mas outro piloto pode não ter esse problema, então vai ser uma corrida muito mais tática também nessas disputas de posição. Mas hoje a gente também teve o lançamento da Alpine, né? A Alpine é a equipe que tem Pierre Gasly
e Franco Colapinto como piloto. Não mudou muita coisa, aquele rosa e azul tradicional da equipe, um carro elegante até, mas a gente só está falando de pintura por enquanto, porque quando esses carros, geralmente, esses renders, né, que eles fazem, essas fotos de estúdio que eles fazem, são geralmente com aquele carro padrão, né, que a FIA desenhou, e as novidades a gente vê quando eles vão para a pista. A Mercedes foi esse caso, por exemplo. Antes da Alpine... Então, quer dizer, esse carro aí não é necessariamente o carro da temporada. A gente está vendo as cores da temporada mais, né? Exatamente. Provavelmente não vai ser nem o carro que vai para a pista no teste de pré-temporada, né? A gente vai ter algumas diferenças. E na semana passada, vamos dar aquela série dos carros novos para todo mundo ver como é que está a Fórmula 1. Os lançamentos começaram com Racing Bulls e Red Bull em Detroit, lá nos Estados Unidos, na fábrica, numa antiga estação de trem de Detroit. A grande novidade desse carro da Red Bull, que é o carro boneca, que a gente chama, que a FIA mandou para as equipes, é o azul um pouco mais vivo, lembrando o azul dos títulos do Sebastian Vettel, o azul da Ford, né, que é a nova parceira na fabricação dos motores. A Red Bull e a Ford estão fabricando esse motor novo em parceria, e esse é o carro da Racing Bulls, né, com um branco mais proeminente. Não mudou muito em relação à pintura do ano passado, mas a gente vai ter novidades, né? Na Red Bull a gente vai ter Max Verstappen e o Isaac Hadjar. Na Racing Bulls, o Arvid Lindblad, estreante, e o Liam Lawson, neozelandês. Depois, no dia seguinte desse lançamento, a gente teve o carro da Haas sendo lançado também, a equipe americana, né? Que está aí a imagem do carro, que tem Esteban Ocon e o Oliver Behrman como pilotos, né? Um carro mais branco e que tem como novidade a entrada da Toyota, esse GR aí que está na carenagem do carro. É um indício de que a Toyota está começando a aumentar sua presença para, quem sabe, voltar à Fórmula 1 no futuro próximo. As montadoras ficaram animadas com esse regulamento novo, né, de motor híbrido 50-50. Depois da Haas, a gente teve o lançamento da Mercedes ontem, né, a Mercedes já trazendo seu carro, só com fotos, né, um carro prateado com as listras ali laterais ali da AMG, né, a divisão de desempenho da montadora alemã, e que tem como pilotos o George Russell e o Kimi Antonelli. Esse é o carro que a gente vai ter que ficar de olho. E que pelo que a gente já sabe, é o melhor motor do ano já, e já tem novidades aerodinâmicas, que o carro foi para a pista ontem em Silverstone fazer o shakedown, né, o primeiro teste ali, o teste dos sistemas do carro, e já apresentou uma traseira mais compacta, esse orifício no difusor que causa mais pressão aerodinâmica, o carro fica mais grudado no chão, aumenta o desempenho. É a primeira equipe que apresenta alguma novidade nesse sentido, nessas zonas cinzentas do regulamento. Mas o lançamento que acho que está todo mundo interessado foi no dia 20 de janeiro, lançamento da Audi, carro do Gabriel Bortoleto. Também um carro, né, só para a gente ver as cores do carro, né, um prateado com preto e vermelho ali na parte traseira. O carro já foi para a pista também fazer o shakedown, e a gente viu algumas novidades ali, uma suspensão diferente, por exemplo, desse carro que está sendo exposto aí nesse evento que foi realizado em Berlim, na Alemanha, e também algumas novidades ali na parte traseira. O carro está bem diferente em relação... A gente vai, nas primeiras fotos que a gente viu do teste lá de Barcelona, que vai ser um teste fechado, não vai ter imagem de televisão, a gente já vai ver carros bem diferentes desses que a gente está vendo. Mas em questão de pintura, a gente está tendo já uma ideia da cara que a Fórmula 1 vai ter nesse ano de 2026. E para mim, pensando nessa questão de visual, é muito legal, porque a gente começa a ter carros diferentes, né? Pinturas diferentes. E isso, para quem está em casa e para quem está transmitindo, que é o nosso caso aqui, é legal para conseguir diferenciar bem os carros. Ficou bonito, hein? Ficou. Bom, vou dar demonstração da minha idade aqui, mas me lembrou Ultraman. Essa pintura lembrou um dos meus heróis da infância, Ultraman. Prateado e vermelho, né? Para a gente... Fala, Marcelo. Não, você estava pensando aqui que tem mesmo essa questão geracional. Estou buscando o Ultraman aqui. Bom, eu vou... Eu lembro do Ultraman. Vou botar aqui no Ultraman, pareamento para o pessoal ver. Tenho. É que realmente, né? Eu e o Charles, você e o Aiello não, que são mais jovens, mas eu e o Charles somos de uma geração em que essa coisa monocromática realmente pesava, né? Muito. A Ferrari toda vermelha, Sim. A Lotus toda preta. Isso. Né? Lotus, aquele carro do Emerson, né? Emerson Fittipaldi. Depois do Senna, também preto e dourado. Não, sim, inesquecível.
E de outros corredores também, do Nigel Mansell também, carros assim históricos que tinham essa questão visual, né? Um componente visual do carro muito importante. São meio parecidos assim em alguns momentos, né? Apesar do carro ser um protótipo, a gente só está analisando a roupagem, né? Mas esse carro, bom, voltando, esse carro ficou bonito pra caramba. Isso é uma crítica dos torcedores hoje, né? Porque cada vez mais a Fórmula 1 estava muito parecida, né? E agora você tem um regulamento, inclusive, que obriga as equipes a pintar o carro em 55% do carro, porque eles estavam cada vez mais deixando a fibra de carbono exposta, diminui o peso, mais desempenho. Para a gente encerrar, tem o calendário, né? Na semana que vem a gente tem já testes de pré-temporada lá em Barcelona, chamada Shakedown Week, que vai ser a semana de 5 dias, cada equipe vai ter 3 dias para andar, justamente para checar ali como está a questão dos sistemas do carro. Depois, lançamento da Williams, lançamento da Cadillac, lançamento de McLaren e Aston Martin. E, por fim, nas 2 últimas semanas de fevereiro, 11, 12, 13, depois 18, 19 e 20, as 2 semanas de pré-temporada propriamente ditas no Bahrein. O Sport TV 3, inclusive, mostra essas 2 semanas ao vivo. Na primeira semana, a Fórmula 1 ia fazer a transmissão integral, mas só decidiu fazer só 1 hora por dia, então vai ser a partir do meio-dia, de meio-dia a 1 nessa primeira semana, e na segunda semana de 9 a 1 da tarde, com sempre a sessão da tarde, né, dos testes de pré-temporada. Então promete bastante. Aliás, hoje, só para encerrar uma notícia, a Williams anunciou que não vai para os testes lá da Shakedown Week em Barcelona, justamente porque o carro não passou no crash test, o teste de impacto. Vão trabalhar para colocar esse carro na pista em Barcelona. Bom, e se você quiser fazer a comparação aí trazida pelo Charles, esse aí é o carro da Audi. Lembra mesmo. E ao lado lembra ali está Ultraman. Tem a ver ou não tem? Muito. Olha lá. E a combinação de cores é agradável também, é bonita. Lembra aquela McLaren do Hamilton lá do primeiro título de 2008, com aquele vermelho na lateral? Mais um pitaco que me lembrou aqui, memória efetiva, Barreto, Copersucar, lembra? Sim. O carro Copersucar. Também tinha as cores da bandeira brasileira, também chamava atenção na época, né? Lembra disso? Claro que sim. A história é legal, inclusive, né? Ela começou com um carro prateado, aí ali por volta de 77, o Cid Mosca, que pintou os capacetes do Senna, ele começou a pintar esse carro da Copersucar e sugeriu, não, o carro tem que ser amarelo, tem que ser da cor da pintura da bandeira do Brasil. E aí o amarelo virou a cor do Brasil no automobilismo internacional por causa disso. A gente fez um documentário sobre a Copersucar uns anos atrás aqui, que foi exibido no Sport TV, também no Esporte Espetacular, lá na TV Globo. Ficou muito legal, a gente contou a história da única equipe brasileira da história da Fórmula 1. E não seja por isso, já está pareado aqui, ó. Com esse é o primeiro. Ah lá, esse é o primeiro. É a o modelo pioneiro ali, ó. E aí, se você prateado com os detalhes em cor do lado. É a andorinha, não, é o beija-flor da Copersucar, né, ali na lateral, estilizado. A pintura é muito bonita e vira amarelo, se eu não me engano, em 77. E em 78, o Emerson Fittipaldi consegue o melhor resultado da equipe aqui no Rio de Janeiro, Grande Prêmio do Brasil. O segundo lugar, quase ganhou a corrida. Foi o melhor ano da equipe na Fórmula 1. Achei um amarelo aqui, ó. Até dá para ver os dois. Esse que vai bater na memória afetiva. Olha lá, né? Isso é inesquecível. Aquele carro ali, ó, aquele ali de baixo, foi o do segundo lugar do Emerson Fittipaldi em Jacarepaguá, no saudoso autódromo de Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro. Rafael Lopes, muito obrigado por abrir o varandão da saudade aqui no Redação Sport TV. Hoje teve novidade e história, foi muito bom, muito bom.